dentre estes momentos que fazem este processo da acumulação primitiva do capital, uma referência agora à reforma. Bom, a reforma foi um movimento inicialmente de natureza religiosa, que começou com a fixação, como sabem, por parte de Martinho Lutero, das suas famosas 95 teses no portal da Igreja de Wittenberg, em que contestava certas posições da Igreja de Roma. Estávamos em outubro de 1517. Depois, a reforma, como há pouco lhes dizia, ganhou novo enquadramento, nova perspectiva e influenciou muito para além, digamos, do mundo religioso, porque trazia uma nova maneira de ver o mundo e, desde logo, uma nova maneira de equacionar aquela que era a ideologia dominante difundida durante séculos pela Igreja Católica. E as coisas complicaram-se ainda com o aparecimento de um teólogo francês, Jean Calvin, que está na base do calvinismo. Digamos, as teses do Martinho Lutero alimentaram a corrente dos luteranos, o Calvino, como dizemos em português, o Jean Calvin veio, digamos, fundamentar uma outra visão dentro do protestantismo, contestando, portanto, a visão romana da Igreja Católica, mas uma visão diferente dentro do protestantismo. Como já disse, a Igreja Católica era, digamos, a maior proprietária de terras e, neste sentido, o maior senhor feudal de toda a Idade Média. E era, de alguma forma, a estrutura que unificava a Europa feudal, porque tinha uma vocação universal, porque estava implantada em todos os territórios da Europa e porque tinha um enorme poder em todos os países onde estava implantada. Quando começou, por esta altura, recorda que por esta altura começou também o movimento de ideias que foi conhecido pelo Renascimento. E este movimento de ideias, de alguma forma, veio significar uma coisa mais funda ainda do que a reforma. Veio significar que o homem resolveu cometer a heresia de ocupar o lugar de Deus. O homem deixou de ver-se um mero viator mundi, alguém que passa por este mundo a caminho do outro, para se assumir como faber mundi, como um fazedor do mundo, o homem que faz o seu próprio mundo, que domina a sua própria circunstância. E isto foi um ganho desta nova época de revolução científica e filosófica que permitiu a aventura das viagens portuguesas e que permitiu que, se calhar não por acaso, o Camões tivesse dito que os portugueses deram novos mundos ao mundo. Os portugueses, os homens, criaram novos mundos. A razão veio substituir a fé como princípio explicativo do mundo e da vida. E vêm, enfim, os filósofos, Spinoza, Descartes, por aí fora, depois, e os grandes físicos daquele tempo. Quer dizer, o movimento da ciência veio contestar a religião neste tempo. E, portanto, a reforma acabou por ser o primeiro movimento de contestação da Igreja Católica, que foi uma entidade muito contestada e fatalmente teve que o ser, pela burguesia culta que precisava de novos ares, de nova visão do mundo para se poder desenvolver e afirmar os seus interesses e que, sobretudo, estava ligada a uma ciência que lhes permitiria, digamos, as condições de evolução, como diremos em outra ocasião, o próprio Marx, no manifesto, escreveu: a burguesia não pode viver sem revolucionar permanentemente as técnicas de produção. O capitalismo veio afirmar-se como um modo de produção, digamos, altamente progressivo, revolucionário, que produziu, num século, escreveu o Marx no Manifesto Comunista, em favor da sua classe, algo que gerações passadas não foram capazes de fazer. Portanto, esta ligação da nova burguesia e da nova ordem que estava a emergir à ciência, nomeadamente à ciência física, a ciência económica surgiu com o capitalismo e como ciência da burguesia, porque a ciência económica foi um instrumento muito importante da nova burguesia, digamos, para aniquilar os valores da ordem feudal, mostrar a sua irracionalidade, o seu caráter ultrapassado perante os novos valores
digamos, que emergiam com o iluminismo, sobretudo com a enciclopédia na França no século XVIII, e, portanto, esta nova classe social, tão ligada à ciência e tão carecida do progresso científico para se afirmar, tinha que estar, digamos, do outro lado da barricada contra a Igreja Católica. A burguesia foi, de todo modo, digamos, como escreveu o Engels e o Marx, a reforma foi uma religião essencialmente burguesa. Porquê? Porque desde logo veio desligar da ideia de pecado a própria ideia do enriquecimento. O que a teologia da reforma veio dizer é que exatamente a riqueza não é um sinal, digamos, de estar contra a graça de Deus. Pelo contrário, é um sinal da graça de Deus. Aquele que, tendo condições para enriquecer ou não faz, está a desrespeitar a graça divina. Porque a riqueza é um sinal da graça de Deus. De alguma forma, é esta a mentalidade ainda do self-made man americano. São todos pessoas muito importantes desde que fiquem ricos. Porque a riqueza é um sinal da graça de Deus. Não importa como chegaram à riqueza. O que importa é que sejam ricos. Bom, a teologia da reforma veio justificar a riqueza. Claro que os textos diziam, não para si próprio, mas para a glória de Deus. E invocaram-se o texto de São Paulo, etc., etc., para opor aos velhos textos do Velho Testamento, em que naturalmente se condenava o empréstimo a juro, dentro deste princípio. O dinheiro não queria dinheiro. O dinheiro não queria dinheiro. Então, se alguém empresta dinheiro a outro, a que título vai dizer ao outro, devolve-me o dinheiro que te emprestei e mais alguma coisa? É um esbulho. Esse era condenado pela teologia católica como dos crimes mais infames que se podiam imaginar. E por isso era passível da excomunhão. Bom, a teologia da reforma veio legitimar isto. Uma prática que, de resto, a Igreja Católica ela própria já praticava. Quer recorrendo ao crédito, junto dos grandes banqueiros da época, italianos e franceses, quer ela própria emprestando dinheiro. Embora, durante a Idade Média, honra-lhe seja, muitos conventos emprestavam dinheiro ou emprestavam bens aos camponeses, alimentos e sementes, e não cobravam juros, para estarem na graça de Deus. Ora bom, mas a reforma veio, portanto, legitimar formalmente, digamos, aquilo que até aí, segundo a teologia católica, continuava a ser, só mais tarde é que bulas papais vieram libertar desta coisa ignominiosa do pecado mortal, a prática de dinheiro a juros. E claro que durante a Idade Média, a teologia católica, ligada às estruturas feudais e aos valores feudais, condenava o comércio como prática legítima e digna, digamos, das pessoas de bem. Quer dizer, tinha todo um quadro de valores contrário àquilo que representava a nova ordem burguesa. E do ponto de vista da ciência, todos nos recordamos que os livros de Copérnico foram colocados no índex, que Galileu foi obrigado a abjurar da sua verdade, de que era a Terra que girava à volta do Sol e não o contrário. E Giordano Bruno, que se recusou a fazer o que fez Galileu, foi morto nas fogueiras da Inquisição. E até hoje, também sabemos, a Igreja ainda não aceitou descontraídamente e sem reservas a teoria de Darwin, que, no entanto, está cientificamente comprovada. Nenhum cientista põe hoje em causa, mas a Igreja ainda não aderiu inteiramente, para além daqueles, enfim, ultramontanos, nomeadamente nos Estados Unidos, certas seitas religiosas, que continuam a considerar que o Darwin é, enfim, um enviado do diabo à Terra e que continua por aí a fazer muito mal. Mas mesmo a Igreja oficial ainda não aderiu inteiramente. Então, compreende-se que neste quadro a Igreja tenha suscitado esta aversão por parte da nova burguesia e que neste movimento tenha sido enquadrada a própria Igreja, digamos, saída da reforma. Porque, digamos, porque ela veio pôr em causa, portanto, a velha teologia da Idade Média. Sobretudo o calvinismo veio ter muita influência. O Engels estuda este problema e diz que o luteranismo acabou por se transformar na Igreja dos grandes príncipes alemães, mas onde Lutero falhou, escreveu
o Engels, Calvino venceu. Porquê? Porque, desde logo, enquanto que o Lutero continuava a considerar o trabalho como, digamos, um remédio peccati, é uma condenação para aqueles que pecam. Nós que somos pecadores não temos que trabalhar, essa é a penitência a que estamos sujeitos. O Calvino, pelo contrário, veio dizer que, digamos, o trabalho é um elemento da dignificação do homem, um elemento fundamental para a afirmação da sua dignidade e da sua especificidade enquanto ser humano, e aqui veio radicar toda uma nova corrente de ideias que esteve na base, digamos, do pensamento burguês mais radical, nomeadamente dos jacobinos, que devemos depois dizer alguma coisa sobre isso quando chegarmos à Revolução Francesa, que veio cair no igualitarismo. Toda a riqueza legítima provém do trabalho. E, portanto, aquilo que deve acontecer é que a sociedade tende para uma distribuição mais ou menos igual da riqueza, porque todos mais ou menos, digamos, como trabalhadores, não há grandes diferenças. E então o Calvino veio exatamente justificar esta ideia de que o trabalho é algo que dignifica o homem e através do qual o homem pode enriquecer. Daí o famoso dito de Guizot: enrichissez-vous par le travail et par l'épargne. Enriquecei pelo trabalho e pela poupança. Cá está a marca da teologia da reforma. Pelo trabalho, porque o calvinismo vai dizer o trabalho dignifica o homem. E pela poupança, quer dizer, sejam poupados, trabalhadores e poupados. A inteligência vem como decorrência natural. Portanto, a teologia da reforma aqui presente. Um outro ponto que importa também neste processo é a formação dos Estados modernos na Europa. Porquê? Porque a emergência deste novo espaço do poder político veio exigir que os reis que aspiravam, digamos, a controlar o poder político no seu território nacional tivessem que abater as fronteiras. Cada feudo era uma fronteira, tinha exércitos, cobrava impostos, administrava a justiça e foi preciso, portanto, criar uma estrutura nacional de administração que permitisse a cobrança de impostos em todo o espaço nacional para obter receitas à margem dos donativos dos senhores feudais para o próprio rei administrar a justiça no território nacional e ter um exército capaz de impor a ordem e a segurança e dominar os exércitos privados dos senhores feudais. Portanto, os novos monarcas absolutos nos territórios nacionais, que deveriam ser a base territorial dos capitalismos nacionais. O capitalismo surgiu na base de capitalismos nacionais em toda a Europa, que rapidamente entraram em conflitos e em contradições, que deram origem, digamos, a contradições próximas da violência e a guerras mundiais. Tudo começou com a corrida às colónias e a tentativa de partilha dos territórios coloniais, que culminou com a Conferência de Berlim em 1884-85, e depois acabou com a Primeira Guerra Mundial e com a Segunda Guerra Mundial, digamos, a luta entre os capitalismos nacionais, servidos pela sua diplomacia e pelos seus exércitos. Este processo surgiu nesta altura, século XV-XVI, com a construção, digamos, dos primeiros Estados modernos na Europa. Portugal foi um dos mais antigos. Nós temos as fronteiras que temos praticamente hoje, menos Olivença, que ainda é nossa oficialmente, que nós ainda não reconhecemos, mas que os espanhóis ocupam ilegalmente, segundo a nossa ordem, mas temos estas fronteiras desde 1143. Bom, somos o mais antigo Estado-nação em toda a Europa. E depois foram surgindo todos os outros, como sabem, a Itália e a Alemanha foram unificados mais tarde, a Itália com o Risorgimento, a Alemanha depois do Desoberano, como sabem também. Bom, a própria França, de alguma forma, só foi unificada como Estado na sequência da Revolução Francesa, digamos. Uma das criações da Revolução Francesa foi exatamente um Estado Nacional e, digamos, uma administração pública muito burocratizada, muito estruturada, que radicou, portanto, em todo o espaço nacional. Pronto, então, este breve apontamento para passarmos agora àquilo que eu chamaria, na sequência do que fazem muitos autores, a Revolução Inglesa. Depois falaremos da Revolução Francesa, que é um processo completamente diferente. A Revolução Francesa é uma revolução tipicamente burguesa, mas é uma revolução exemplar como revolução burguesa. Porquê? Porque correu no terreno da própria Revolução. Digamos,
de alguma forma, foi a via armada da Revolução Burguesa, enquanto que, no caso da Inglaterra, a chamada Revolução Burguesa, a Revolução Inglesa, que foi uma Revolução Burguesa, foi a Revolução da burguesia inglesa, em condições específicas, durou muito mais tempo, por processos muito diferentes daqueles que marcaram, digamos, o grande acontecimento que foi a Revolução Francesa, que foi uma revolução universal, contrariamente a esta Revolução Inglesa, que foi uma revolução dos ingleses e para os ingleses. Ora bom, já sabemos que Lisboa e Cádiz deslocaram, ocuparam, digamos, depois das viagens de portugueses e espanhóis, a posição de predominância que tinham desempenhado na Europa as cidades italianas, Florença, Génova e Veneza, como centros do comércio que se dirigia à Europa e que tinha a Europa como espaço de destino, nomeadamente o comércio que vinha do Médio Oriente, do Próximo Oriente, do Médio Oriente e do Oriente Longínquo, através da Rota da Seda, designadamente, até que as coisas começaram a mudar, porque, como talvez saibam, em 1580, por força das leis dinásticas, o herdeiro do trono de Portugal era rei de Espanha, Filipe II de Espanha, que, de acordo com as leis dinásticas, porque os reis portugueses não tiveram filhos, etc., foi também rei de Portugal. Em Portugal costumamos dizer, perdemos a independência. Verdadeiramente não perdemos a independência, porque Portugal continuou a ser um rei dependente, só que o nosso rei era também o rei de Espanha. Mas, naturalmente, ficámos dependentes, politicamente, os nossos interesses foram secundarizados relativamente aos interesses da grande Espanha, que aspirava a ser uma potência imperial. E, portanto, as guerras que a Espanha travou nessa altura, até à derrota da Invencível Armada, e que ditaram, digamos, a queda da Inglaterra, foram guerras travadas também à nossa custa, à custa dos nossos interesses e muitas vezes à custa do nosso império colonial, porque a Espanha entrou em guerra com a Holanda, que a certa altura proclamou a independência de Espanha e proclamou a República das Províncias Unidas e, digamos, a Holanda, nesta guerra com a Espanha, porque a Espanha, entretanto, pôs também em guerra com a Inglaterra, a Holanda aproveitou para expandir o seu comércio e o seu domínio colonial para terras da Indonésia, a Ilha de Java, Sumatra, etc., e para tentar retar um pouco do nosso império aqui no Brasil. A presença dos holandeses em Pernambuco tem que ver, portanto, com este período. Como sabem, as coisas para a Espanha começaram a correr mal em 1640, porque a Catalunha queria se proclamar a independência com o apoio da França. Os espanhóis não queriam mobilizar soldados portugueses para fazer guerra à Catalunha, os portugueses não aceitaram, revoltaram-se, conseguiram a independência e os espanhóis concentraram as suas tropas na guerra contra a Catalunha não ficou independente e nós ficámos independentes, livres do rei espanhol, proclamámos, portanto, um novo rei e libertámos-nos dessa tutela, digamos, do rei de Espanha. E depois foi todo o processo de decadência da Espanha. E a Inglaterra acabou por emergir, por sua vez, como o substituto da Holanda, cujo período de apogeu foi muito difícil, muito rápido. Mas no século XVII, o Marx escreveu, a Holanda era a nação capitalista por excelência. Os capitais da República eram talvez mais importantes que todos os do resto da Europa em conjunto. Foi um período efêmero, mas foi realmente um período de grande predominância, de grande desenvolvimento a partir da indústria do têxtil de lã na Flandres e depois de todo o comércio mundial que os holandeses dominaram. A Inglaterra passou por um período complicado depois da chamada Guerra das Duas Rosas, no final do século XV. As Duas Rosas da Casa de Lancaster e da Casa de York, que se destruíram praticamente umas às outras, e com elas, digamos, as grandes famílias da velha aristocracia inglesa. E a aristocracia que começou a emergir em segundo plano percebeu rapidamente que a sua salvação estava em ligar-se aos interesses da nova burguesia.
a aspiração desta nova aristocracia passou a ser o primeiro burguês da Inglaterra. E daí começaram então a prática dos enclosures e a transformação das terras em terras de pastagem, substituindo as terras da agricultura para produzir alimentos e, digamos, as coisas foram evoluindo, como já há pouco vimos a propósito das enclosures. A velha dinastia Tudor começou a ser contestada até que em 1648, digamos, as massas camponesas, junto com algumas franjas da burguesia, levaram ao cadafalso o rei Carlos I e a burguesia assumiu uma posição de muita força com a ditadura de Cromwell. E como sabem, o Cromwell promulgou os famosos atos de navegação, que no fundo se traduziram em quê? Muito rapidamente, em proibir a entrada de mercadorias vindas dos territórios coloniais nos portos ingleses, a não ser que fossem transportados por navios ingleses. Foi um grande golpe na Holanda, que assim perdeu o mercado inglês, o mercado mais importante no contexto europeu, e que deixou, portanto, de poder contar com os portos ingleses para a difusão das especiarias que vinham do Oriente. Isto, naturalmente, permitiu ganhar algum relevo e algum dinheiro à Inglaterra, que rapidamente percebeu que para dominar o mundo tinha que expulsar os holandeses do domínio dos mares. E foi o que fez. Estas leis vieram permitir exatamente a construção de uma marinha mercante e depois de uma marinha de guerra, começou a senhorear-se do mar através da prática da pirataria, do roubo, digamos, das frotas mercantes que navegavam o Atlântico, o que foi outra maneira de acumular capitais. E, com base nos atos de navegação, podemos dizer que, digamos, os ingleses passaram a dominar o Atlântico e, dominando o Atlântico, dominaram o comércio mundial e, dominando o comércio mundial, dominavam a origem da riqueza naquele tempo. A Inglaterra começou a enriquecer a olhos vistos, até porque a certa altura a Inglaterra conseguiu, através de um tratado, que a Espanha transferisse para ela a possibilidade do tráfico de escravos. O Porto de Liverpool transformou-se no maior porto negreiro, digamos, de todo o mundo. Foram muitos milhões que afluíram por esta via também à economia inglesa, cujo Estado começou a impor o chamado regime do Pacto Colonial em todo o seu império colonial. Em que é que se traduz o regime do império do Pacto Colonial? As colónias eram proibidas de produzir quaisquer bens industriais que a metrópole pudesse produzir. As colónias tinham que vender à metrópole, em exclusivo, os produtos que produziam, nomeadamente os produtos alimentares ou os produtos minerais. O comércio das colónias, portanto, estava sujeito a passar por um porto metropolitano e ao pagamento de uma certa taxa, o famoso Quinto dos Infernos, de que falava a Carlota Joaquina, que pagavam aqui os produtos que saíam do Brasil e que tinham que passar pelo Porto de Lisboa. E era também, naturalmente, o governo da metrópole que passou a determinar os preços, a política monetária e os direitos alfandegários em todos os territórios coloniais. Em 1689 houve uma mudança de dinastias, de famílias reais na Inglaterra. Como sabem, foi a chegada ao poder do novo rei Guilherme III, que era príncipe de Orange, exatamente na Flandres. Foi a famosa Glorious Revolution, que obrigou o rei a jurar o Bill of Rights. Quer dizer, o rei deixou de ser, o rei inglês deixou de ser um rei absoluto, era um rei subordinado de alguma forma a esta Constituição que foi o Bill of Rights. Constituição que naturalmente teve a mão da burguesia e os interesses da nova burguesia e da aristocracia aburguesada. Enquanto que a burguesia rica começou a comprar títulos, começou a comprar terras, e com as terras vinham os títulos, e às vezes comprava os títulos porque já tinha riqueza e não precisava de outra riqueza. Bom, este novo grupo, digamos, homogéneo, que resolveu não fazer a guerra uma à outra, e uns abdicaram do sangue azul e outros abdicaram da sua riqueza, e por os casamentos, etc., foram construir um novo tecido social que foi, digamos, a impulsionadora desta Glorious Revolution em 1689. A burguesia ganhou, portanto, um espaço no poder político, embora
o grande domínio do Estado, a administração do Estado, continuou naturalmente a ser monopólio da aristocracia fundiária. A nova aristocracia fundiária, escreveu o Marx, era aliada natural da nova bancocracia, da alta finança de fresca data e dos grandes manufatureiros, então fautores, defensores do protecionismo. Aqui está, portanto, uma nova, digamos, estrutura social, uma nova mudança na estrutura social inglesa, que se verificou por este processo mais ou menos pacífico, enquanto que, haveremos de vê-lo, na França nada disto aconteceu. Então, as duas grandes classes, digamos, os velhos proprietários feudais e a nova burguesia, foram classes inimigas figadais, que só tiveram um recurso, o da enfrentação pela via revolucionária, até que uma liquidou a outra, economicamente e fisicamente. Mas também na Inglaterra, digamos, a apropriação das terras pela nova classe rica, aristocrática ou burguesa, ou misturadinhas uma com a outra, significou, digamos, a expropriação, como há pouco dizia, da terra, digamos, das grandes famílias da nobreza tradicional e, sobretudo, das terras e das riquezas da Igreja Católica, sem dúvida, o maior proprietário feudal de todos. Portanto, também aqui houve um processo que se traduziu na expropriação dos meios de riqueza e dos meios de produção por parte das novas classes emergentes, à custa dos interesses e das posições das velhas classes dominantes, das velhas classes feudais. E, portanto, aqui foi depois o Tratado de Methuen, que conhecem se calhar da história tão bem como eu. O Tratado de Methuen tem o Brasil no meio. O Brasil foi o grande motivador do Tratado de Methuen. Teoricamente, o que se diz é que foi um tratado que permitiu a Portugal exportar com alguma vantagem os vinhos portugueses para a Inglaterra, a troco de a Inglaterra exportar com alguma vantagem para nós os tecidos ingleses. Verdadeiramente foi a aplicação do princípio imperial e da lógica do livre-cambismo, digamos, a uma potência que a Inglaterra dominou como colónia ou semicolónia até praticamente à implantação da República. O que significa é que nós passávamos a produzir produtos agrícolas, o vinho, nomeadamente, para a Inglaterra, e comprávamos os panos à Inglaterra, abdicando de nos industrializar, em nome de que os ingleses eram muito mais eficientes a produzir tecidos do que nós, e nós produzíamos os vinhos muito melhores do que a Inglaterra, que não os conseguia produzir. Portanto, o David Ricardo, através da teoria do comércio internacional, baseada no chamado princípio das vantagens comparativas, procurou fazer passar esta mensagem. O livre-cambismo é a melhor coisa que há, porque todos ganham através do livre-cambismo. Os que se especializam na produção de bens agrícolas e os que se industrializam. É claro que houve quem não levasse a sério esta doutrina. E a Alemanha, quando quis industrializar-se, aplicou o Zollverein, quer dizer, uma união aduaneira. Os Estados alemães começaram por praticar medidas protecionistas à entrada das suas fronteiras, porque entenderam, se não nos protegemos, não podemos concorrer com a Inglaterra. Temos que deixar crescer a nossa indústria até podermos enfrentá-los de igual para igual. Assim não perdemos. Os Estados Unidos fizeram o mesmo. E o Jefferson disse a certa altura num congresso: agora nós somos defensores do protecionismo, porque senão não nos podemos desenvolver industrialmente. Eu creio que há de chegar um tempo em que nós haveremos de ser os grandes campeões do livre-cambismo. Como era óbvio. Quando os Estados Unidos se transformaram na grande potência mundial do espaço capitalista, com o final da Segunda Guerra Mundial, eles passaram a ser os grandes campeões do livre-cambismo, sobretudo aplicado aos outros, porque eles continuaram e continuam a adotar fortes barreiras protecionistas, mas eles são os donos da bola e, portanto, entendem que podem fazer as regras do jogo, inclinando o terreno a favor deles, mas pronto, de alguma forma, sempre foi assim. O livre-cambismo foi sempre uma teoria económica que serviu, digamos, de justificação à ideologia dos interesses dominantes. Desde que surgiu até agora. As coisas não mudaram, a meu ver, radicalmente. E, portanto, este Tratado de Methuen, no fundo, tinha por trás o Brasil, digo eu, porque o que a Inglaterra queria era o ouro do Brasil. Cheirava muito bem o ouro do Brasil. E queria ter acesso ao ouro como?
tendo acesso, digamos, ao comércio direto com o Brasil. E o Tratado de Mituíne permitiu isso também. O que interessava também, deste lado, à nova burguesia, digamos, que começava a ter aspirações independentistas, que em vez de estar subordinada aos interesses da pequena metrópole lá em Lisboa, podia comerciar diretamente com a grande potência como era a Inglaterra. Portanto, deste encontro de interesses se vem o Tratado de Mituíne, que permitiu à Inglaterra comerciar diretamente com o Brasil, sem a intermediação de Lisboa. Portanto, esta é outra feição do Tratado de Mituíne, que foi um passo na afirmação da Inglaterra como potência mundial. Até que depois o chamado Tratado de Utrecht, o Paz de Utrecht de 1713, o Tratado de Mituíne é de 1703, veio permitir que a Espanha cedesse à Inglaterra, digamos, a sua posição no domínio do tráfico de escravos, como há pouco lhes dizia. Restava a França que com Richelieu tinha tentado fortificar o seu espaço colonial, tinha se estabelecido, digamos, no Senegal, em Marrocos, depois nas Ilhas Martinica, São Domingos, Guadalupe e em Madagascar, nas Antilhas e nas Índias. Bom, foi este império depois que a Inglaterra teve que combater e teve que enfrentar. A outra revolução que se operou na Inglaterra foi a Revolução Industrial, que ganhou este nome exatamente porque houve autores, nomeadamente Arnold Toynbee, mas outros ainda antes dele, que adotaram esta expressão para significar o que está a acontecer na Inglaterra por força da industrialização e do desenvolvimento da maquinofatura é algo tão revolucionário que está a mudar tanto as coisas, a economia e a sociedade, como acontece aqui na nossa vizinha do outro lado da Mancha, na França, no quadro da Revolução Francesa. Portanto, a Revolução Industrial foi também, digamos, um movimento de afirmação da nova burguesia, da burguesia industrial, não já da burguesia rica em virtude do comércio, mas da burguesia industrial, no caso da Inglaterra. Isto porque a Inglaterra foi, como sabem, digamos, o primeiro país a industrializar-se na Europa e no mundo. Porquê? Porque estava mais avançado na ciência? Não estava. A Itália, a França, mesmo a Holanda, estavam mais avançados do ponto de vista científico do que estava a Inglaterra. Digamos, a energia do vapor que fez foi a base da Revolução Industrial. Bom, quem inventou a força motriz da energia do vapor foi o senhor Denis Papin, que era francês e que, enfim, ficou ligado às panelas de pressão, mas foi ele que inventou e que descobriu a força energética da energia do vapor. De todo modo, foi na Inglaterra que se descobriram as máquinas que aplicaram esta energia e que transformaram esta fonte de energia em fonte motriz de novas atividades económicas na indústria. É claro que para explicar a Revolução Industrial na Inglaterra é preciso lembrar o que há pouco lhes falava, a Revolução Agrícola, que forneceu os capitais, os meios empresários e a mão de obra para, digamos, a nova atividade industrial que emergia. Deve sublinhar, portanto, também, digamos, a Revolução Tecnológica, a Revolução Científica e Tecnológica, sobretudo a Revolução Tecnológica, e a introdução de uma nova forma de energia. De alguma forma, dizem muitos autores, os grandes saltos na história da humanidade são saltos na história da energia, são revoluções energéticas. Terá sido assim a Revolução Neolítica, aquela que permitiu a organização da agricultura como uma atividade económica própria e autónoma, quando se descobriu a força energética do sol e da água, e que permitiram, portanto, cultivar os campos que eram irrigados e onde havia sol, que permitiu a obtenção de um excedente. Quer dizer, a atividade agrícola produzia mais alimentos por pessoa ocupada do que aqueles que essa pessoa precisava para sobreviver. Daí que, até aí, nas guerras entre os povos, os vencedores matavam os vencidos e às vezes comiam-nos. Quando se percebeu historicamente que cada homem era capaz de produzir mais do que o necessário para a sua própria alimentação e reprodução, os vencedores começaram a capturar os vencidos e puseram-nos a trabalhar para eles, porque cada um foi escravo
produzia mais riqueza do que a necessária para se alimentar a ele e os filhos. Assim mudou a história. E, digamos, das comunidades primitivas, sem classes sociais, sem diferenciação de riquezas, sem Estado, se criou a primeira forma de Estado, particularmente violenta, baseada no trabalho escravo. Quando se descobriu que havia um excedente, cada homem produzia mais do que o necessário para a sua sobrevivência, em virtude da revolução energética, da criação da agricultura. Pronto, depois coloca-se aqui também o problema do ovo e da galinha, sobretudo para a pecuária. Bom, os homens, como é que começaram a criar os animais? Não é? Caçavam os animais para comer. Quando é que começaram a criar animais e depois puseram lá a galinhinha ao pé do namoradinho, e depois a galinhinha pôs o ovo, ou do borrego que arranjou uma namoradinha, e depois tinham filhotes e cresceram. Bom, quando o excedente permitiu que eles não precisassem de comer os animais todos que capturavam. Não é? Então, a partir daí, pôde-se criar uma nova forma de atividade económica, a agricultura e a pecuária, porque a agricultura também precisou de um excedente, porque senão as pessoas comiam as sementes, porque precisavam delas. Lançavam-nas à terra quando não precisavam das sementes todas que obtinham através da colheita, digamos, dos produtos naturais. Esta foi a Revolução Neolítica, resultante da Revolução Energética. A Revolução Industrial terá sido então uma nova Revolução Energética que depois foi replicada eventualmente pela Revolução do Petróleo, novas formas de energia e, finalmente, a energia nuclear e a informática, etc., ligada, portanto, a uma nova Revolução Industrial. A Revolução Industrial Inglesa, portanto, passou também por aqui. Daqui resultou um aumento da produtividade e a consciência disso mesmo. Quer dizer, pela primeira vez, ao longo do século de história, em que o ritmo de crescimento não terá passado do 0,1% ao ano, as pessoas, geração após geração, não se davam conta de que alguma coisa tivesse mudado. Nada mudava verdadeiramente, mas agora as mudanças eram tão aceleradas que as pessoas se deram conta de que o mundo estava a mudar, de que a riqueza se estava a criar, como escreveu um historiador inglês, Eric Hobsbawm, era como se a economia levantasse voo. Realmente era como se a economia levantasse voo. Era um fenómeno visível. Toda a gente dava conta de que o crescimento estava aí. Digamos, o conceito de riqueza surgiu no século XVI com os mercantilistas. E depois a noção do enriquecimento e da mudança dos homens, da vida dos homens, por força da sua própria atividade, foi um fator que andou com a Revolução Industrial Inglesa. Também o crescimento demográfico e, a par do aumento da população, resultante da melhoria, resultante da produção agrícola, da melhoria das condições de vida que aí derivaram, de certas invenções depois, mais tarde, em termos de produtos da medicina, com o desenvolvimento da indústria química, que permitiram reduzir a mortalidade infantil, sobretudo, prolongar a vida das pessoas. Aumentou a população e aumentou, sobretudo, a população a viver nas cidades. Claro que, inicialmente, este afluxo das pessoas às cidades, atraído pelas luzes das cidades e pela busca de emprego, que estava localizado lá, a atividade que agora dava emprego, a indústria, provocou condições verdadeiramente desumanas de vida nas grandes sociedades industriais da Inglaterra, da França, enfim, sobretudo destes e todos os outros países que se foram industrializando. Pode também dizer-se que o capitalismo surgiu nesta altura marcadamente visível com a Revolução Industrial, como a civilização das desigualdades. Praticamente os estudos que se expõem mostram, sobretudo o economista canadiano Paul Bayrock, que até 1750 não havia diferença entre os níveis de rendimento entre as populações dos atuais países ditos desenvolvidos comparados com a população dos atuais países ditos subdesenvolvidos. E se havia alguma diferença, era até, em alguns casos, favorável a populações do mundo hoje dito terceiro mundo ou mundo subdesenvolvido. As diferenças e as desigualdades começaram a acentuar-se a partir desta altura, sobretudo com o início da corrida às colónias, da exploração sistemática das colónias do ponto de vista económico e com a segunda revolução industrial e com a segunda onda de globalização ou de mundialização, se quiserem. Portanto, o capitalismo surgiu como a civilização das desigualdades e, digamos,
foi-se afirmando como tal até aos dias de hoje, agora com uma onda muito acentuada de afirmação das desigualdades entre os países e dentro de cada país entre os ricos e os pobres. Um outro ponto que marcou a Revolução Industrial é a emergência de uma nova classe social, digamos, os trabalhadores ligados às novas indústrias que surgiram como indústrias capitalistas. A organização, o aparecimento, digamos, de uma nova classe operária e da tentativa da sua organização e da luta contra a nova ordem das coisas, que tem, digamos, mais ou menos um processo semelhante em todos os países. Em primeiro lugar, uma fase de proibição dos sindicatos e de criminalização das atividades sindicais. Digamos, a associação era um crime. Depois veremos com que lógica e com que fundamento. Depois, a admissão e a legalização de associações mutualistas. Em terceiro momento, em que os sindicatos passaram a ser tolerados, quer dizer, não eram reconhecidos, não tinham existência legal, mas as autoridades e as entidades patronais conversavam, digamos, com os dirigentes eleitos pelos trabalhadores. Um outro momento foi o da legalização dos sindicatos, que aconteceu pela primeira vez na Inglaterra, com leis de 1824 e 25, e depois, mais tarde, um pouco na França, com o reconhecimento do direito de formar sindicatos e do direito à greve. Não foi na mesma altura em todos os países. Em Portugal, por exemplo, o direito à greve só com a implantação da República depois de 1910, só em 1911. Na França aconteceu em 1864 e 1888. Na Inglaterra, portanto, em 1824 e 25. Depois, um novo passo, o do reconhecimento, a aceitação da participação dos sindicatos nos processos de negociação. A contratação coletiva foi o primeiro rombo em todo o edifício do liberalismo. Uma das grandes marcas do liberalismo foi o contratualismo. Se todos os homens são livres, todos os assuntos da vida, sobretudo nas relações industriais, nas relações económicas, devem ser regulados através de contratos livremente celebrados entre indivíduos livres e iguais em direitos. Porque isto que decorre do princípio da igualdade, diziam os autores no quadro da Revolução Francesa. Todos os homens são livres e são iguais. Então, vamos tratá-lo de igual para igual. E tudo se resolve através de contratos, nomeadamente os contratos de trabalho, que são contratos individualmente celebrados entre indivíduos livres e iguais em direitos. Bom, a aceitação da participação dos sindicatos num processo de negociação coletiva, não já do trabalhador perante o seu patrão, mas de uma associação representativa dos trabalhadores perante a associação representativa dos patrões, foi um salto em frente que até hoje as entidades patronais ainda não engoliram. E daí a senha com que agora, por todo o mundo, se anda a combater a contratação coletiva. Em toda a parte, mesmo da civilizada Europa, a contratação coletiva é o inimigo público número 1. Porquê? Também porque a OIT provou que a contratação coletiva se revelou um instrumento mais efetivo e mais, portanto, capaz de produzir efeitos em termos de redistribuição do rendimento em favor dos trabalhadores e em termos da criação de condições de trabalho melhores para os trabalhadores do que as políticas públicas de inspiração keynesiana que visam exatamente este objetivo. No momento em que se quer alterar violentamente a correlação de forças para permitir que o capital absorva todos os ganhos da produtividade, então a contratação coletiva é um inimigo público a abater. E esta guerra contra a contratação coletiva vem desde o momento em que ela surgiu. Portanto, porque pôs em causa, digamos, este princípio fundamental do liberalismo, da filosofia liberal e da construção liberal, que era o contratualismo. Veremos de ver que o Adam Smith, honra-lhe seja, ele que foi o pai fundador do liberalismo, teve o cuidado de vir dizer, mas o contrato de trabalho não é um contrato igual aos outros. Porque as pessoas que neles participam não estão de modo algum em posição idêntica. O patrão pode viver praticamente toda a sua vida sem contratar nenhum trabalhador, porque tem riqueza acumulada. Os trabalhadores, esses, mal sobrevivem um dia. Uma semana já é praticamente impossível. Um mês ou mais não é pensável, porque eles não têm
outra fonte de rendimento, e se não trabalham não ganham, se não ganham morrem. Então, as duas partes não estão em posição de igualdade, diz o Adam Smith. Diz o Adam Smith. Não estão. Bom, então, o contratualismo marcou muito, digamos, esta ideia. Claro, o direito dos contratos foi um direito essencial para assegurar a previsibilidade e o cálculo económico da nova ordem económica, e a ideia do contratualismo foi tão importante que transformou um sacramento, que era o matrimónio, que era o casamento, num contrato. Os códigos civis do liberalismo podem dizer que o casamento é um contrato. E, em nome desta ideia de contrato social, muitos países vieram pôr em causa a pena de morte. Porque, dizia-se, ninguém estará disponível para contratar num contrato através do qual transfere para outrem o direito de dispor da sua própria vida. E como este contrato não é pensável, ninguém, em seu juízo, participa num contrato destes, os Estados não podem invocar que têm legitimidade para dispor da vida de um qualquer dos seus cidadãos. Tudo isto em nome do contratualismo. Vejam como era forte, portanto, esta ideia do contratualismo. E como o início da contratação coletiva foi realmente um ponto muito importante na desmistificação e na minagem de uma das pedras fundamentais de alicerce desta nova ordem burguesa. Finalmente, o reconhecimento constitucional da liberdade sindical é o último ponto deste processo que marcou a luta dos trabalhadores pela sua organização no plano sindical. Isto aconteceu, como sabem, com a Constituição de Weimar em 1919, no âmbito da República de Weimar, na Alemanha. Pela primeira vez, uma Constituição de um Estado europeu veio declarar direito constitucional dos trabalhadores o seu direito a organizar-se em sindicatos. Aqui está, portanto, este processo de evolução. No quadro, estamos a falar ainda no quadro desta Revolução Inglesa, este processo específico, que levou depois à introdução pela primeira vez da maquinofatura, da introdução das máquinas, em vez do trabalho humano apenas substituindo a manufatura pela maquinofatura, mas com uma estrutura empresarial semelhante, divisão interna do trabalho ainda mais apurada, mais desenvolvida, mais porque foi potenciado pelas máquinas. O Adam Smith foi o primeiro autor a estudar a divisão do trabalho, e é da divisão do trabalho que ele arranca o poder produtivo do trabalho, a produtividade. Portanto, é na riqueza das nações que pela primeira vez este fenómeno é estudado como fenómeno económico e como fenómeno social. E a maquinofatura, como sabem, começou com a indústria têxtil, foi-se desenvolvendo a indústria têxtil e o monopólio tecnológico da Inglaterra com as sucessivas máquinas, desde, enfim, os altos fornos de Carron, que marcam praticamente a data definida como o início da Revolução Industrial Inglesa em 1760, mas depois foram as máquinas a vapor, as máquinas de fiar, as máquinas de tecer, a que estão ligados os nomes de Hargreaves, Arkwright, Cartwright, James Watt com motor a vapor, etc. Isto na base, digamos, do desenvolvimento da indústria têxtil, que ganhou uma posição monopolista em todo o mundo, sobretudo porque a Inglaterra, potência colonial da Índia, proibiu a exportação de tecidos, sobretudo da seda e do algodão da Índia para a Inglaterra, que eram de muito melhor qualidade os produtos indianos. A Inglaterra passou a produzir o chamado fustão, que era, enfim, um tecido de algodão grosso, que sobretudo para os operários e para exportação para os escravos nas Américas, que alimentou uma boa parte da expansão da indústria têxtil nos Estados Unidos, na Inglaterra, ao mesmo tempo que secou, digamos, a indústria têxtil, que era florescente e de grandíssima qualidade na Índia, por força do Pacto Colonial. Só que, rapidamente, se passou da indústria têxtil para a indústria metalúrgica, e a indústria metalúrgica trouxe os elementos dos caminhos de ferro, e com os caminhos de ferro veio, digamos, o reforço da Revolução Industrial e da afirmação da maquinofatura, porque os caminhos de ferro, ainda logo no século XVIII, os comboios ingleses chegavam a circular a 100 km por hora.
Vejam o que eram aquelas máquinas. E transportaram dezenas de milhões de pessoas dentro da Inglaterra e milhões de toneladas de matérias-primas. É este processo que vocês bem precisam de estudar para ver se chegam a posições em que lhes permitam decretar que o Brasil vai iniciar a sua revolução industrial. E para isso tem que fazer uma rede de vias férreas para acabar com este absurdo, esta irracionalidade que é andar em milhões de caminhões por essas estradas más do Brasil inteiro a transportar cocos como eu ontem vi, que é um dor de alma. Porque é que os cocos não vêm de comboio? Ou porque é que não vão por uma navegação de cabotagem? Nem isso. O peso da indústria automóvel foi tal, a partir do Juscelino e do famoso plano de metas, que até hoje se mantém. E este Brasil continental só tem, ou só não tem, aquilo que é a rede ferroviária da Europa. Porque o Brasil, se calhar nem vocês sabem, tem essa noção, é tão grande como a Europa, de Lisboa até aos Urais. Não é até Moscou, é até aos Montes Urais. Vejam no mapa a rede ferroviária que tem esta Europa, para além da rede de transporte fluvial entre os rios no centro da Europa, e vejam o que falta ao Brasil. Eu creio que sem isto o Brasil não será um país economicamente integrado e não pode ser um país desenvolvido. É esta a minha leitura. Porque realmente os caminhos de ferro vieram revolucionar o mundo, vieram modificar toda a tecnologia dos transportes. Foram eles que veicularam pela primeira vez as descobertas científicas diretamente para a atividade industrial. O primeiro telégrafo foi utilizado nos caminhos de ferro britânicos. Estão a ver? Bom, então, a passagem da indústria têxtil para a indústria metalúrgica marcou esta evolução. E isto significou exatamente, digamos, a consolidação do capitalismo e da indústria como atividade produtiva capitalista por excelência. Embora na Inglaterra a agricultura já revestisse a forma de agricultura capitalista. Quer dizer, ultrapassadas as estruturas feudais, as explorações agrícolas tiveram que recorrer ao trabalho dos trabalhadores assalariados como qualquer outra atividade económica. E, portanto, havia uma estrutura tripartida, os proprietários de terras, que viviam das rendas da terra, pagas pelos rendeiros, que eram os empresários capitalistas da terra que recorriam ao trabalho assalariado. Esta estrutura, digamos, tripartida, é que foi, praticamente até hoje, a base da agricultura capitalista na Inglaterra. Os senhores das terras, que não fazem nada, vivem das rendas, os rendeiros capitalistas que pagam, digamos, uma renda ao senhor das terras e recorrem ao trabalho assalariado e dirigem as empresas agrícolas com base no trabalho assalariado. Ao lado, a indústria capitalista afirmou-se como a grande atividade económica capitalista, e é isso também o que pela primeira vez o livro do Adam Smith vem mostrar ao mundo em termos da teoria económica.